galera do canal, beleza? Hoje a gente vai comentar sobre um comentário muito interessante que o Henrique, um dos nossos seguidores, fez. Ele fez uma pergunta num dos nossos vídeos assim: é verdade que a mordida do Tyrannosaurus Rex era venenosa? Eu vi em algum documentário dizendo que quando o animal mordia tinha um efeito venenoso à saliva, semelhante ao dragão de Komodo. A maioria dos animais predadores ficam com muitas bactérias nos dentes. Então é muito provável, obviamente, que se o tiranossauro ele mordesse uma presa e a presa conseguisse sobreviver, provavelmente ela sofreria um tipo de infecção. Assim como um cachorro morde uma pessoa, a pessoa fica com essa infecção, com essa baixa na imunidade. Coisa muito importante para mencionar é a estratégia de caça que o tiranossauro poderia ter, provavelmente, ou de alimentação. O fato interessante do tiranossauro é que ele tinha um crânio massivo, uma mandíbula muito forte e muitos músculos para aguentar uma mordida muito forte. Os dentes do Tyrannosaurus Rex, eles também eram bem largos e tinham uma certa capacidade de tanto cortar a carne quanto quebrar os ossos. E ele tinha provavelmente a mordida mais forte conhecida entre os dinossauros carnívoros. Não é tão forte quanto uma mordida de um Deinosuchus, aqueles super crocodilos, como o Purosaurus também, mas era uma mordida muito forte para um dinossauro carnívoro. Em todo o registro da vida preservada através dos fósseis, a ciência conhece poucos predadores do passado que conseguiram extrapolar essa mordida exacerbada do Tyrannosaurus e do Purosaurus. Um deles é o grande tubarão Megalodon. Aqui, por exemplo, está uma réplica, uma reconstrução das mandíbulas de um tubarão gigante, que é o Megalodon. Se encontram vários dentes dele. Esse tipo de dentição aqui, dentição típica de tubarão, ela é feita para cortar e arrancar pedaços de carne. Apesar de terem feito um cálculo para a mordida do Megalodon como uma projeção da mordida do tubarão branco, e que era um animal que mordia com muitas toneladas de força. Então ele poderia quebrar ossos com sua mordida. Mas a função original do dente de tubarão, que ele tem essa forma de folha, é para arrancar pedaços de carne enquanto a presa está viva ainda, e não de quebrar ossos. Agora vamos voltar para o nosso querido tiranossauro. Então, muito provavelmente, o tiranossauro ele não tinha estratégia de chegar, morder o animal e deixar o animal ficar ferido e ficar de tocaia com ele. Não, ele era muito musculoso. Se ele fosse caçar um animal, ele ia provavelmente ficar agarrado com o animal e quebrar o osso dele, aonde que fosse, e arrancar um pedaço. Então, isso na teoria de que ele sendo um caçador, porque ele também poderia se aproveitar do tamanho dele e do olfato dele, da excelente visão, para poder roubar a carcaça de outros animais, animais carnívoros menores, como raptores, por exemplo. Ele ia chegar a aproveitar uma caça, supondo que os raptores caçavam animais grandes, ele poderia roubar a carcaça desses animais, aproveitando o tamanho. Quem é que ia querer brigar com um bicho desse? Esse debate de caça ou de tocaia, de ser carniceiro, ainda é muito discutido, mas muito provavelmente a verdade estava entre uma coisa e outra. Agora a gente vai comparar com outros dinossauros carnívoros que poderiam se aproveitar da situação da infecção causada pela mordida. Já esse outro dinossauro carnívoro aqui, o Allosaurus, conhecido como o lobo do Jurássico, ele é anterior ao Tyrannosaurus um bom tempo. Ele tinha um crânio com estrutura diferente. O crânio dele ele era mais achatado lateralmente e o focinho bem na ponta, um pouco mais fino. Cálculos feitos pela paleontóloga Emily Rayfield e seus colegas, eles fizeram um modelo de computador aplicando a força da mordida para estimar e descobriram que ele não tinha uma mordida muito forte. Então ele tinha que recorrer a outros tipos de estratégia de caça. Foram encontrados evidências de aqueles dinossauros saurópodes grandões, herbívoros, aquele do pescoção, o Apatosaurus, foi encontrado evidências diretas de uma caça de um par de Allosaurus arrancando uma cauda desse animal. Então eles sim se alimentavam desses animais, eles caçavam. Então qual a estratégia que eles propuseram? Eles teriam provavelmente que sair correndo e dar uma bela de uma mordida no animal para tirar pedaço, e provavelmente iria enfraquecendo. Aí sim entra a ideia de infecção. Eles iam ficar perseguindo o animal muito tempo, mordendo, arranhando. Um outro detalhe
é que esse predador, o Allosaurus, eles tinham os braços maiores e garras, eles podiam se agarrar à presa, arranhar e fazer feridas, infecções, enquanto eles ficavam de tocar, esperando até o animal fraquejar, e então eles devorariam esse animal, já que eles não tinham como sustentar no crânio dele, com esse formato, uma mordida forte, e nem com os dentes. Então eles arrancavam as carnes e se alimentavam assim. Aí vem a ideia da mordida, que seria venenosa, entre aspas, porque gera uma infecção. O resto do grupo deles, que são os alossauroides, entram dinossauros como Giganotossauros, Carcharodontossauros, Acrocanthossauros. Eles todos tinham uma estrutura do crânio e uma estrutura corporal muito parecida. Então, que esses grupos de carnívoros se alimentariam mais ou menos dessa maneira, se aproveitando desse tipo de estratégia de enfraquecer a presa e tudo mais. O que seria diferente, por exemplo, do tiranossauro, que é um animal que ele tem a potência na mordida dele suficiente para quebrar e arrancar um pedaço, e não simplesmente cortar um pedaço. Agora eu vou passar a palavra para a Aline, ela vai mostrar no laboratório dentes de diferentes grupos de dinossauros para a gente comparar como é a diferença do dente de cada um e como isso pode dar uma dica da alimentação, da estratégia de caça e alimentação desses animais, e apresentar o espinossauro. Uma das formas que dá para você interpretar a dieta de organismos extintos é olhando a morfologia dos dentes dos organismos. Então, assim, a morfologia comparada, ela ajuda muito um paleontólogo a identificar a função de estruturas anatômicas do organismo. No caso, a gente estava falando especificamente de dente, né? Para definir a forma de alimentação de dinossauros carnívoros. Então, diferentes dinossauros carnívoros têm diferentes tipos de dentes. E essas formas diferentes, eles dão um indicativo de como pode ter sido a dieta desses animais. Eu tenho alguns exemplos de dentes de dinossauros carnívoros e outros organismos aqui, e eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona isso. Então, aqui eu tenho uma réplica, tá, de um dente de Tiranossauro Rex. Como vocês podem ver, ele é um dente que ele é bastante oval, bastante robusto, em comparação, por exemplo, com um dente que eu tenho aqui na minha mão de um outro tipo de dinossauro carnívoro, que é um abelisauro, que é um dente, apesar também, né, ter o mesmo formato, esse formato de faca, pontiagudo, ele é um dente muito mais comprimido lateralmente, muito mais fino, por assim dizer, um formato mais de faca, diferente desse dente de tiranossauro, que é muito mais robusto. Então, qual a indicação que isso pode dar? Além, lógico, de olhar o formato do crânio, como o Tito já falou para vocês, o dente ele também reflete a dieta adotada pelo animal. Então, o Tiranossauro Rex, ele tem, além daquele crânio muito mais robusto para aguentar muito mais força na hora que ele está exercendo a mordida, o fato do dente também ser muito mais robusto, ele aguenta esse tipo de dieta baseada em materiais mais resistentes. Então, é um bicho que ele tem literalmente não só a cabeça, mas a boca também preparada para comer coisas que relutam mais ou coisas mais duras, inclusive ossos. Então, aqui eu coloquei em linha para vocês verem não só essa réplica do dente do Tiranossauro Rex, mas alguns dentes com formato bem distinto, que são dentes de espinossauro, que são dentes em formato de agulha. Eles têm uma seção bem circular, são bem compridos e têm um formato de agulha, que são associados a uma dieta piscívora, então materiais que são mais viscosos, materiais que são mais moles, que escapam mais facilmente. E esse dente mais comprido, mais fino, dá a possibilidade do animal, então, agarrar melhor o seu alimento. Aqui do lado, um dente de um tipo de alossauroide, né? Um Carcharodontossauro, um dente lá do Maranhão, que é um dente muito comprimido lateralmente, como se fosse uma faca. Lembra, inclusive o dente Carcharodontossauro vem da raiz, né? O dente que lembra o dente de tubarão, justamente por ele ser tão fino. Então, ele não aguentaria muita tensão lateral, mas é um dente preparado para fatiar mais, né? Fatiar carne, fatiar coisa mais mole. E é a mesma coisa que a gente observa, então, nesses dentes de abelisauro. A diferença entre o dente do Carcharodontossauro e dos abelissauros é que os dentes dos abelissauros é muito mais baixo do que dos Carcharodontossauros, e que também pode estar refletindo aí uma diferença na dieta desses organismos. Aqui eu coloquei só como curiosidade um dente de um crocodiliforme terrestre do Cretáceo, um dente associado a um tipo de baurossuquídeo,
então um croque carnívoro terrestre, que ele imita um morfótipo muito semelhante ao dente que a gente observa entre Carcharodontosauro e Tiranossauro. Então, o que também pode ser aí uma pista da dieta que esses organismos adotaram ao longo do Cretáceo. Olhar para a morfologia do dente ajuda você também a interpretar a dieta desses organismos extintos. Então estas são algumas das ferramentas que os paleontólogos têm para conseguir interpretar e reconstruir a dieta de superpredadores do passado. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um apoio clicando aqui nesse linkzinho da lateral. Vocês podem adquirir esse nosso livro aqui, Realidade Oculta. Ele é bem legal, tá bem baratinho. Ou vocês podem fazer uma contribuição fixa para o canal. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que já estão contribuindo. A gente usa isso para as nossas pesquisas e para divulgar também. No mês de maio, a gente vai fazer um especial da Ásia. Nós entrevistamos paleontólogos asiáticos da China e da Tailândia para a gente aprender um pouquinho como é que é a paleontologia feita no mundo de lá. Se você curtiu, não deixe de dar um joinha e de seguir, galera. E bota o sininho, por favor. Até mais! Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.